Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, você está na Academia de Pregadores. Como eu tenho dito em diversas das nossas aulas deste primeiro trimestre de 2021, você precisa participar do curso Pentecostalismo, que já está disponível na plataforma da Academia de Pregadores, um curso ministrado pelo grande mestre do ensino, pastor César Moisés, onde ele vai abordar o pentecostalismo por 4 eixos muito importantes: eixo histórico, eixo bíblico, eixo doutrinário, eixo prático. Então você precisa fazer este curso. Na aula de hoje nós vamos estudar a lição de número 7 e nós vamos tratar sobre cultuando a Deus com liberdade e reverência. Nós sabemos que infelizmente, o culto pentecostal em muitas igrejas, em muitas comunidades de fé, melhor dizer assim, se tornou, permitam-me usar um termo forte, mas verdadeiro, uma bagunça. Uma bagunça. Escusando-se numa liberdade cristã, muitas pessoas têm promovido uma verdadeira baderna no culto, que não tem nada de pentecostalismo. É, na verdade, movimentos neopentecostais eivados de heresias ou de, pelo menos, meninices, falta de interpretação, falta de compreensão de liturgia bíblica para o culto pentecostal. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre isso. Qual é o verdadeiro culto pentecostal? Como deve ser essa liturgia pentecostal? A liberdade deve ser vivida no momento de liturgia pentecostal a todo custo? Ou esta reverência que nós tanto ensinamos deve também engessar a nossa atitude cultica, litúrgica, no momento de reunião da comunidade de fé? Nós vamos aprender um pouco sobre isso e muito mais nesta nossa lição de número 7. Seja bem-vindo à nossa 7ª aula deste primeiro trimestre de 2021. Muito bem, como dissemos, a nossa aula hoje é a lição de número 7, do dia 14 de fevereiro, lição de número 7, do dia 14 de fevereiro de 2021, onde nós vamos estudar sobre cultuando a Deus com liberdade e reverência. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Perceba que nós estamos falando de liberdade, mas de reverência. Nós vamos pensar aqui sobre o que é reverenciar, o que é tratar o culto com reverência. O texto áureo está em João capítulo 4 e versículo 24, que diz o seguinte: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito fala de uma adoração movida pelo Espírito. E adorar a Deus em verdade fala da profundidade desta adoração. É uma adoração verdadeira, onde nós verdadeiramente nos apresentamos a Deus, sabendo que Deus é um Deus de verdade e sabendo que o Espírito que move em nós a adoração é o Espírito da verdade. Então a adoração verdadeiramente movida pelo Espírito nos leva a adorar a Deus em espírito, porque ela é movida pelo Espírito. E em verdade, porque o Espírito que move a adoração é o Espírito da verdade. Verdade prática. A adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador, ou seja, ele está movido pelo Espírito, então ele está posicionado espiritualmente. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Não é onde, é como. Não é quando, é como. Como fala da sinceridade do coração, fala do posicionamento interior. Então, o que vale na adoração diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Ok? Ponto central da lição: a liberdade e reverência no culto há. Não é só de há, é um há de haver. Há liberdade, existe liberdade e reverência no culto pentecostal. Pelo menos deve existir. Como eu disse, infelizmente, às vezes nós pentecostais somos bombardeados
por alguns irmãos, até que também não compreendem, né? Por alguns irmãos tradicionais e nos criticam, fazem uma crítica pejorativa, e eles podem até criticar um grupo de pessoas, mas não criticar a doutrina pentecostal. Porque se todos nós, como pentecostais, realmente atendermos o que preconiza a doutrina pentecostal, nós estaremos livres de crítica, porque existe a liberdade e reverência no culto pentecostal. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: conscientizar que no culto pentecostal existe liberdade e reverência. E objetivos específicos: primeiro, conceituar o culto pentecostal. O que é esse culto pentecostal? Segundo, apresentar o centro do culto pentecostal. Ele está centralizado em quê? E terceiro, explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. É claro, eu vou mais uma vez, vou deixar claro aqui que o comentarista vai citar a declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, embora nós não estamos aqui fazendo uma defesa denominacionalista. É uma defesa do pentecostalismo. Como eu disse, é histórico isso, não é porque eu sou assembleiano, mas é histórico e eu tenho prazer de ser assembleiano, embora nós não estamos aqui defendendo um denominacionalismo exacerbado. Então nós temos alunos que não são da Assembleia de Deus, mas é histórico que a Assembleia de Deus foi e é muito importante para o movimento pentecostal no Brasil. Nós somos hoje no Brasil o maior movimento pentecostal do mundo. Quando eu digo nós, eu não estou dizendo nós assembleianos, eu estou dizendo nós os pentecostais. Embora o pentecostalismo no Brasil foi iniciado pela Assembleia de Deus, mas existem diversas outras denominações pentecostais. E essas denominações pentecostais compõem o maior movimento pentecostal do mundo. Leitura bíblica em classe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 32. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Paulo está falando com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Embora fosse uma igreja realmente onde ocorriam vários problemas, Paulo teve que disciplinar essa igreja em diversas áreas. Disciplinar não de forma punitiva, mas disciplinar de forma doutrinária, né? Através do ensino da palavra de Deus. Paulo está falando, olha, quando vocês se ajuntam, quando ele diz quando vos ajuntais, esse termo, olha, quando vos ajuntais, Paulo está falando especificamente da reunião da comunidade de fé. Do momento, nós sabemos que a adoração a Deus ela é individual, mas é importante, como diz o escritor aos Hebreus, frequentar o templo, ir à casa de Deus, comumente falando, ir à igreja. Não é? E Paulo vai disciplinar, vai falar agora com a igreja, quando eles estão juntos, para a reunião cultica, para a adoração coletiva. Aí Paulo diz, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E ele diz que neste momento, olha, isso aqui é magnífico, neste momento, nós já falamos aqui em aulas anteriores sobre o exercício dos dons que deve edificar a igreja. Aí Paulo está dizendo, no momento do culto, vocês têm que se reunir também para a edificação. Faça-se tudo para a edificação. Então o culto não é lugar de apresentações pirotécnicas pessoais. O culto não é lugar de apresentações sermonárias. O culto não é lugar de fazer um show de louvor. O culto é um lugar onde, quando nós recebemos a oportunidade, nós precisamos entender que tudo o que fazemos no culto deve ser para edificação pessoal, para edificação da igreja. Então, tudo que se faz numa reunião cultica deve ser para edificação. Pastor, mas a gente pode ter dança na igreja? Não sei, é costume da sua denominação? Para que está fazendo? Por quê? Qual o objetivo? É para edificação? Se for para edificação, glória a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Ah, mas aqui Paulo não fala que tem dança. Ele não fala porque não era um costume da igreja naquele tempo. Então, nós precisamos entender que existem coisas extra-bíblicas que não são antibíblicas. É claro que existem coisas que, todas as coisas antibíblicas são extra-bíblicas. Então, a liturgia do culto
tem que ser respeitada, e aqui o nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, vai falar disso de forma brilhante. Ele vai falar que é preciso respeitar a forma litúrgica de cada comunidade de fé, mas que tudo seja feito para a edificação. E que tudo promova a edificação. Ok? Porque, pastor, mas nós estamos fazendo para edificação, ok, mas está promovendo a edificação? Se não está promovendo a edificação, não deve ser feito. Agora, se está sendo feito para a edificação e está promovendo a edificação, glórias a Jesus. Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E por sua vez, ou seja, cada um. Não é aquele falatório, todo mundo, ao mesmo tempo, falando em línguas estranhas. Está falando aqui de um culto disciplinado, ok? Um dia desse, eu estava pregando e após a mensagem, um irmão me fez uma pergunta. É errado falar em línguas espirituais quando se está pregando? E eu disse, não. Não é errado, porque é a nossa doutrina pentecostal, a nossa fé pentecostal. Agora, se eu estou pregando, eu tenho que pregar uma mensagem que seja inteligível. Qual o objetivo de eu começar a falar em línguas estranhas ao microfone, línguas espirituais ao microfone, e falando, se não há uma interpretação? As pessoas não estão entendendo. Mas quem fala línguas edifica a si mesmo, então eu tenho que falar línguas. Aí Paulo diz, cada um fala, então consigo mesmo. Então, no momento que eu estou pregando, eu estou trazendo uma mensagem para a edificação da igreja. Ok? O que Paulo está dizendo que faça-se tudo para a edificação, é para a edificação do corpo de Cristo. É claro que se eu estou no corpo de Cristo, eu sou edificado, mas agora é a edificação coletiva que tem a primazia. Aí Paulo diz, olha, se for falar em línguas estranhas, que fale 2, quando no muito 3, e cada um por sua vez. E outra coisa, haja intérprete. Não tem esse negócio de estar falando em língua estranha, falando, sem uma interpretação. Qual o objetivo disso? Então, Paulo está disciplinando o momento cultico da igreja de Corinto e para servir a todos nós. Mas se não houver intérprete, cada um esteja calado na igreja. Calado no quesito de falar em línguas estranhas. Não está dizendo aqui que você não pode falar nada, que você não pode dar um glória a Deus. Não é isso. Calado, isso é hermenêutica. Obedecer o contexto do texto. Se não tiver intérprete, você não tem que ficar falando em língua estranha alto. É claro que as nossas emoções... Eu ouvi uma vez o pastor Antônio Gilberto dizendo, irmãos, quando nós estamos pregando, o ideal é que a gente não falasse em línguas estranhas ao microfone. Mas nós estamos pregando e somos movidos pela mensagem que estamos pregando. E essa mensagem mexe nas nossas emoções. E nós não aguentamos, e nós falamos. Mas isso tem que ser feito com decência. Pastor, mas não pode. Essa é a ética pentecostal, tá bom, meu irmão? Se alguém te falar, mas é a nossa ética pentecostal. Ordem, decência, um culto inteligível, uma mensagem inteligível, mas que ninguém venha nos privar, tentar nos lançar numa liturgia fria, uma liturgia onde nós não podemos ter manifestação nenhuma. O Espírito trabalha nas nossas emoções. Então a gente dá uns gritos, a gente dá glória a Deus. Se for movido pelo Espírito, você pode pular, pode fazer o que for. Movido pelo Espírito. Porque a Bíblia diz que Deus tem decência e ordem, e o Espírito é Deus. Então vai ser tudo debaixo de uma ordem. E aquilo que Deus faz não traz confusão. A gente sabe disso. Mas é claro que didática e pedagogicamente o texto está nos ensinando. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Edifica a mim mesmo. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Julguem o quê? Os profetas? Não, a profecia. A Bíblia diz que nós devemos julgar se as profecias são de Deus. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Isto é lindo, eu já vi isso acontecer diversas vezes, quando isso acontece na prática. A ordem de Deus no culto, isso é magnífico. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então perceba que o nosso comentarista vai tratar disso aqui na lição, e ele diz o seguinte, a manifestação dos dons espirituais no momento do culto não está, ou não é um privilégio somente da liderança da igreja, os pastores, os pregadores, não. Não é um privilégio somente da liderança da igreja. Paulo diz assim, para que todos, aliás,
porque todos podereis profetizar, desde que haja uma ordem. Todos podereis profetizar. Não é todos ao mesmo tempo. Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Veja só, os espíritos... Oh, meu Deus. Os espíritos dos profetas estão sujeitos. Isso é o meu espírito sujeito a mim mesmo. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Domínio próprio. Não é o espírito de Deus que está sujeito a mim. É o espírito do profeta. Eu preciso entender o momento de me conter, de me calar. Eu preciso entender o momento de não falar, porque outro está falando. Ou seja, é o espírito do profeta sujeito ao profeta. Isso aqui, ó, é magnífico. Vai falar da ordem no culto. Vai falar desta liberdade reverente que nós precisamos ter durante o momento cultico. Um culto agradável, uma reunião cultica onde nós adoramos a Deus com liberdade, com devoção e de forma agradável. No primeiro ponto, o comentarista vai falar sobre o culto pentecostal. O culto pentecostal, liberdade e reverência. No primeiro parágrafo, ele vai tratar sobre a flexibilização cristã. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
Eu iniciei aqui falando sobre esta liberdade cristã que nós temos hoje no culto, todos nós participantes do culto, porque crente não assiste culto, crente participa de culto. Mas é preciso termos cuidado para que essa flexibilização não gere problemas. Olha, não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem que ter limites e, por isso, deve haver respeito pela estrutura já existente. Ou seja, em cada comunidade de fé há uma estrutura existente. Então, quais são os limites disso? Vale tudo? Quer dizer que eu posso simplesmente fazer aquilo que as minhas emoções mandar? Não, é preciso crescermos. Eu falei na aula passada sobre os estágios da nossa vida cristã. É preciso crescermos, é preciso amadurecermos. Eu sei que existem algumas, no meio pentecostal, eu sei que existem algumas meninices na igreja. Mas tem uma coisa que eu defendo desde que eu entendo por gente, como obreiro. Eu prefiro crentes meninos do que crentes frios. Porque crentes meninos crescem. O menino a gente ensina. Paulo diz, quando eu era menino, fazia como menino, agia como menino. Mas agora que eu sou homem, cresci. Então vou agir como homem. Então é melhor ter alguns crentes meninos e a gente ensina, a gente disciplina. Aí o pastor da igreja vai ter um cuidado de chamar, de disciplinar, de ensinar, do que a gente ter aqueles crentes que engessam o ritual cristão, né? Não, mas não pode, porque tem que ser assim. Crentes legalistas, que nós tratamos aqui em aulas passadas, não é? Crentes legalistas, e que se acham os tops da galáxia. Acham que são melhores do que os outros. Não, porque agora eu sou um crente que já amadureci, na verdade é um legalista. E o legalismo está ligado à carne, está ligado àquilo que não é promovido pelo reino de Deus. Então, a flexibilização cristã tem que ter... o culto é flexível, mas é preciso ter limites. Outra coisa, segundo parágrafo, o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O que é cultuar? É adorar, é prestar um serviço. Então, quando estamos adorando, estamos também prestando um serviço. E o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, isso é, a forma como adoramos a Deus. Então, existe uma ética pentecostal, não é? E dentro dessa ética pentecostal, ela nos permite algumas coisas. É claro que não vale tudo. É claro que a ética pentecostal tem que ser uma ética que promova o bem-estar no culto, que promova o bom andamento do culto, a edificação da igreja no culto. Então, esta ética pentecostal deve realmente existir. Mas é uma ética pentecostal. Ah, mas a minha igreja é tradicional. Então, respeite a ética tradicional. Eu me lembro, veio à minha mente aqui agora, eu fui pregar uma vez numa igreja tradicional, uma igreja presbiteriana tradicional. Eu tive umas 3 ou 4 oportunidades. Mas em uma dessas igrejas que eu fui pregar, o rapaz tinha me convidado, era aluno meu, e ele falou comigo, professor, eu quero que você vá. Mas ele falou, professor, você vai pregar aquilo que Deus direcionar o seu coração. Mas a nossa igreja é uma igreja, aliás, não era a igreja dele, era a igreja de um amigo. Eu vou te levar numa igreja tradicional. Então, assim, peça a Deus para te orientar, eu sou inteligente, então, né, aquelas coisas que são mais pentecostais. Eu fui e preguei. Preguei a palavra de Deus. E aí, quando foi na outra semana, esse aluno me disse assim, olha, lá na igreja, o crente mais tradicional da igreja diz que naquele dia se cumpriu o que a Bíblia diz, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Por quê? Porque eu preguei a palavra de Deus. Eu deixei de ser pentecostal? Não, mas ministrei a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu fui pregar uma vez numa outra igreja, também presbiteriana, tradicional. E eu falo como pentecostal, né? Que quando os irmãos estavam assim, cheios de Deus, falando em línguas, o muito que eles faziam era levantar a mão, fechar os olhos e fazer assim, ó. Glória a Deus. Era isso que eles faziam. Eu preciso desrespeitar aquela liturgia, aquele ambiente. Não, meus irmãos, é possível conviver de forma harmônica e em paz.
partindo do princípio de respeito, onde nós que somos pentecostais não criticamos os crentes tradicionais, respeitamos a ética e a liturgia tradicional. Eu já disse isso aqui, se não me falha a memória, na primeira aula, eles creem na doutrina do Espírito Santo, assim como nós. Eles não creem na atualidade dos dons espirituais. Isso aí é uma prática de fé diferente. Mas eles vão para o inferno por causa disso? Não, não vão para o céu junto com a gente, porque eles têm a mesma linha doutrinária que a gente. Então nós precisamos respeitá-los e de lá para cá também vale a mesma premissa. O respeito é uma via de mão dupla. Ah, mas eu sou tradicional, eu fui na igreja pentecostal e vi um bagunção. Não. É uma liturgia diferente. É uma expressão de fé litúrgica, né? Diferente. Então, tem que ter respeito daqui para lá e de lá para cá. E pronto. Terceiro parágrafo. A reverência no culto. A reverência no culto. E o nosso comentarista nos propõe o seguinte: o culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência. O que é reverenciar? Eu fiz questão de salvar aqui uma definição de reverência para a gente não falhar, né? A mente não falhar. Reverência. Ação de reverenciar aquilo considerado sagrado ou que se apresenta desta maneira. Consideração ou respeito demonstrado por alguém pelas boas qualidades que esta pessoa tem ou aparenta possuir. Consideração. Então, ter reverência no culto é estar envolvido no culto e no motivo, no objetivo daquele momento. Eu sempre ensino isso para os meus filhos, olha, tudo o que nós fazemos, devemos fazer de coração inteiro. Então, na hora que nós estamos participando de um culto, a gente não tem que ficar mandando mensagem, né, via as redes sociais. A gente tem que se entregar àquele momento. Tudo que a gente faz de coração inteiro. Então, quando você estiver com sua família, vive esse momento de coração inteiro. Se você saiu para fazer um passeio, vive esse momento de coração inteiro. Quando você estiver com a sua esposa, com sua namorada, quando você estiver trabalhando, vive esse momento de coração inteiro. Nós vivemos um problema social hoje, que a gente está envolvido numa situação, mas não está de coração inteiro. As pessoas se assentam numa mesa e, ao invés de conversar, estão cada uma nas suas redes sociais. Ou seja, não estão de coração inteiro naquele momento de relacionamento social. Então, quando você estiver cultuando, quando eu estiver cultuando, nós devemos estar de coração inteiro, nos entregando verdadeiramente àquele momento cultico. Se nós fizermos isso, nós entenderemos o que é reverenciar o culto. Segundo ponto, o centro do culto pentecostal. Primeiro parágrafo, o centro da nossa adoração. E o comentarista vai nos dizer o seguinte: o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada. Como eu disse, repito, aqui as Assembleias de Deus, mas não é denominacionalista, é o meio pentecostal. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. Toda a nossa vida cristã deve ser cristocêntrica. Cristo é o nosso caminho, eu anotei isso aqui, de aproximação de Deus. Se tudo que nós vivermos na vida cristã for cristocêntrico, nós estaremos junto do Pai, perto de Deus. Tudo que nós fazemos na vida cristã deve ser cristocêntrico. Então, qual é o centro da nossa adoração? Cristo. Jesus é o centro da nossa adoração. Segundo parágrafo, um culto vibrante no poder do Espírito. Nós sabemos que a liturgia pentecostal, ela é vibrante, né? Ela é envolvente, ela trabalha as nossas emoções. E o nosso comentarista coloca o seguinte: os crentes não são espectadores no culto, mas participantes. Não há, na instrução paulina, nada que indique ser esta manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Eu já falei isso aqui,
lendo e comentando a leitura bíblica em classe, não é? Quando Paulo diz aos crentes, lá no versículo 31, porque todos podereis profetizar. Todos. É um envolvimento. E olha que ele não está dando a primazia para a liderança. Ah, porque todos podereis profetizar depois que os líderes profetizarem. Não. O culto tem que ter uma participação. Não existe expectação, e eu já mencionei isso aqui. Aonde você vai? Eu vou assistir um culto. Está errado. Eu vou participar de um culto. Eu vou cultuar a Deus. Até porque quando eu participo do culto, a presença de Deus se manifesta. A presença de Deus se manifesta. Se eu não participar do culto, a presença de Deus está lá, claro, Deus é onipresente. Mas quando eu participo do culto, eu percebo esta manifestação da presença de Deus. E esta manifestação da presença de Deus edifica toda a comunidade de fé. Terceiro parágrafo do segundo ponto, característica pentecostal. E o nosso comentarista coloca o seguinte: os primitivos cultos eram espontâneos e diferente das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Quando nós lemos a história da igreja primitiva, livro de Atos, também nas cartas, nós vamos perceber que era diferente das sinagogas. As reuniões nas sinagogas eram disciplinadas por rituais engessados. Então, quem fazia determinada coisa, aquele ato estava restrito somente àquela pessoa. Quando nós lemos a história da igreja primitiva, e a igreja primitiva se manifesta, ela aparece principalmente depois de Atos 2, não é? Depois do derramamento do Espírito, nós percebemos que este envolvimento pentecostal da igreja, este culto pentecostal, era realmente um culto vibrante, onde as reuniões eram espontâneas. É lógico que espontâneas, mas os cultos tinham uma direção. Não eram reuniões bagunçadas, não era uma baderna cultica, eram reuniões espontâneas, onde o Espírito, de forma sábia, direcionava cada crente e cada crente tinha uma liberdade. Terceiro e último ponto, como se expressa a liturgia de nossas igrejas. No primeiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre nossas reuniões de adoração. E ele diz o seguinte, que a nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Eu gosto sempre de dizer que nós precisamos analisar a valorização social histórica da liturgia pentecostal. O que é isso? A gente sabe, ao estudar as questões sociais promovidas pelo pentecostalismo, nós aprendemos que o pentecostalismo realmente se caracterizou e cresceu entre os menos favorecidos, entre os mais pobres, financeiramente falando. E o pentecostalismo valorizou essa classe menos favorecida. Por quê? Porque o camarada, um exemplo, ele estava lá na roça, trabalhando o dia inteiro, na enxada, era um serviçal. Mas à noite ele estava no culto, junto com o patrão, que era crente também. E ele tinha o direito de ter o microfone na mão para falar. Isso foi uma valorização social. Então, eu vou usar termos bem práticos. O pobre, ele tinha lá o seu terno, a sua gravatinha, e ele ia para a igreja, e quando ele recebia a oportunidade, ele estava sendo um instrumento de Deus para falar àquela comunidade. Então ali ele tinha voz. O pentecostalismo moderno deu voz àqueles que não tinham, e isso foi uma evolução, uma transformação social que o pentecostalismo trouxe. Então ele tinha voz, ele tinha um microfone na mão, ele era usado por Deus, e isto trouxe uma transformação social magnífica na sociedade. Quando nós analisamos as transformações sociais que o pentecostalismo promoveu, a gente percebe que o pentecostalismo promoveu a valorização das pessoas. O pentecostalismo levou pessoas a estudarem, a se prepararem, porque ele tinha oportunidade, mesmo não sendo doutor, mesmo não tendo uma formação acadêmica, mas ele tinha oportunidade. E isso promoveu a valorização. E nós não podemos perder isso, irmãos. Não podemos perder isso. Eu falo que, como filho de crentes pentecostais, né, porque eu sou assembleiano desde o nascimento, eu falo que nos nossos cultos, às vezes, principalmente os cultos de virada de ano, a gente tinha os cultos também de testemunhos,
onde os irmãos não sabiam nem ler um texto bíblico. Mas eles tinham o microfone na mão e eles diziam, olha, Jesus está mudando a minha vida, Deus está fazendo uma obra na minha vida, Jesus fez isso e aquilo. Aqueles testemunhos realmente edificavam a nossa fé. E esses testemunhos edificam a nossa fé. Mesmo a pessoa não sabendo falar direito, ali na sua simplicidade, mas a fé da comunidade cristã era edificada. E o nome de Jesus glorificado. Isso é algo importante e que nós precisamos resgatar no culto pentecostal. E por fim, o último parágrafo, o comentarista vai tratar sobre o culto pentecostal e ele vai dizer que nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características do culto da igreja em Corinto. É claro, de forma organizada. Nós já falamos aqui que a igreja de Corinto tinha os seus problemas no momento do culto, no momento de reunião da comunidade de fé. Mas o culto pentecostal, na sua forma, apresenta essas mesmas características. E eu quero destacar o que o comentarista, eu finalizo destacando o que o comentarista coloca na nossa conclusão. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece uma forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido esta a preocupação do Espírito Santo. Forma litúrgica de adoração. A preocupação do Espírito Santo era de ter uma liberdade de se mover entre os crentes. Nós não somos espectadores do culto. E outra coisa que é importante que ele coloca aqui é que antes participamos dele com cânticos congregacionais, corais, conjuntos, grupos de louvores, dando glórias a Deus e aleluias. É claro, se você me pergunta, Anderson, você acha que é preciso de uma organização melhor e mais efetiva em muitas reuniões pentecostais? Sem dúvida. Mas aqui nós temos um princípio bíblico, ético, ortodoxo e um princípio que promove um culto envolvente, um culto onde a presença de Deus é percebida por todos e todos têm oportunidade de participar. Que o seu culto neste domingo seja um culto magnífico, onde a presença de Deus te envolva. E se Ele quiser te usar para a participação coletiva nesta reunião cultica, que o nome de Jesus seja glorificado por isso. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.